probabilidades de sobrevivência. A esperança é gerada quando se tem um propósito. Se você tem um sentido de propósito na sua vida, não desista. Coisas maravilhosas acontecerão em sua vida quando você começar a viver com propósitos. Jeremias 29:11, Deus diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Você pode ter a sensação de estar enfrentando uma situação impossível, mas a Bíblia diz em Efésios 3:20, pelo seu grandioso poder operando em nós, Deus é capaz de fazer muito mais que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos e esperanças. Eu só gostaria de ressaltar aqui que, apesar de eu estar dizendo que Deus é capaz de fazer muito mais que nós poderíamos ou ousaríamos pedir ou imaginar, eu nunca me esqueço não só do exemplo de Jó, mas principalmente de João Batista. Alguns argumentariam que João Batista foi um bem-sucedido em relação à sua fé. Outros, analisando pelo final da sua vida, ele morreu decapitado, preso. E outros, e alguns dos apóstolos também terminaram assim, crucificado de ponta cabeça. E hoje, a gente conhecendo a história deles, a gente considera eles bem-sucedidos, mas tenho certeza que naquele momento eles não estavam se considerando bem-sucedidos. E ninguém ao redor deles considerou eles bem-concedidos. Foi depois que eles morreram que alguém parou para pensar, não, peraí, apesar da maneira que eles morreram, a vida deles e o fim deles foi bem-sucedido. Então, como eu acabei de dizer, apesar de que Deus é capaz de fazer muito mais que nós jamais ousaríamos de pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças, eu não posso deixar de ressaltar que mesmo que a sua vida ande de ponta cabeça, onde tudo parece dar errado, eu não posso deixar de lembrar-nos que quando a nossa vida termina aqui nessa terra, isso não é o fim. E o fim também não é quando Jesus voltar e sermos ressuscitados para a vida eterna. O fim é só quando a vida eterna acabar. Então, mesmo que a nossa vida seja uma vida de sofrimento, tortura e uma morte vergonhosa perante os outros habitantes dessa terra, isso não é o fim e isso não significa que a nossa recompensa, o nosso galardão, não esteja guardado e nos será entregue na eternidade. Então, eu diria também que conhecendo o seu propósito, simplifica a sua vida. Pense bem, o propósito define o que você faz e o que você não faz. O propósito se torna o padrão pelo qual avalia quais ações são essenciais e quais não são, a cada dia, a cada momento da sua vida. Você simplesmente pergunta, esse ato me ajuda a cumprir o propósito de Deus na minha vida ou não? Sem um propósito claro, ficamos sem um alicerce sobre o qual fundamentar decisões, destinar tempo e empregar recursos. A tendência será tomar decisões com base nas circunstâncias, nas pressões do momento e no humor que eu acordei aquele dia. Quem não conhece seu propósito tenta realizar além do que deve. Isso causa estresse e fadiga, gerando conflitos. É impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. Eu diria mais, é impossível fazer tudo o que você pensa que os outros querem que você faça. O seu tempo só é suficiente para fazer a vontade de Deus, nada mais e nada menos. Se você não consegue realizá-la por completo, significa que você está fazendo mais do que Deus pretendia que você fizesse. Uma vida dirigida por propósitos leva um estilo de vida mais simples e uma agenda mais equilibrada. Provérbios 13:7 diz, a vida vistosa e arrogante é vida vazia. A vida simples e comum é vida plena. Isso também leva à paz de espírito. Tu, ó Senhor,
Isaías 26:3. Dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Então, conhecer o seu propósito direciona a sua vida. Isso faz com que os seus esforços e energias se concentrem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Nós fazemos da nossa vida um jogo qualquer de passatempo. Henry David Thoreau, ele observou que as pessoas vivem em um desespero silencioso, mas talvez hoje é uma melhor descrição, que seria distração sem objetivos. E o que dizer hoje em dia, nesse mundo de internet conectada e o celular sempre no bolso, de distração sem objetivos? Muitas pessoas são como giroscópios, girando em um ritmo rápido, sem jamais chegar a lugar algum. Sem um propósito definido, você continuará a alterar os seus rumos, empregos, relacionamentos, igrejas talvez e outras circunstâncias externas, na esperança de que cada mudança solucione a confusão ou preencha o vazio no seu coração. Você pensa, talvez seja diferente essa vez. Quem não pensou isso 10 segundos antes da virada do ano, num dia 31 de dezembro? Não, o ano que vem vai ser diferente. Mas se a gente não faz nada diferente, como que os resultados vão ser diferentes? A mudança começa com a gente. O que a gente precisa são focos e propósitos na nossa vida. Efésios 5,17 diz: não viva descuidadamente, impensadamente. Certifique-se de que você compreende o que o Mestre quer de você. A capacidade de focalização pode ser verificada na luz. A luz difusa tem impacto e energia reduzidos, mas você pode concentrá-la e focalizá-la. Com uma lente de aumento, aos raios do sol podem ser direcionados ao fim de colocar fogo à grama, um pedaço de papel. Ou quem, com uma lupa, quando era criança, já não matou alguma formiga? Quando a luz ainda é mais concentrada em um raio laser, ela pode até cortar o aço. Não há nada tão potente como uma vida direcionada, que é vivida com propósito. Homens e mulheres que mais influenciaram a história foram os mais concentrados em uma direção. O apóstolo Paulo, por exemplo, difundiu o cristianismo no Império Romano praticamente sozinho. Obviamente, Deus lhe dava força e o Espírito Santo lhe guiava. Mas seu segredo era uma vida direcionada. Ele disse: eu estou concentrando minhas energias unicamente nisto. Como ele escreveu em Filipenses 3,13, esquecer o que já passou e avançar para o que está em minha frente. Se você quer que a sua vida tenha impacto, você precisa de foco. Deixe de ser inconstante. Pare de tentar fazer tudo. Faça menos. Isso mesmo. É difícil, é estranho escutar isso. Mas para você ser mais produtivo, você tem que fazer menos. Corte até mesmo as boas atividades e faça apenas o que for mais importante. Nunca confunda também atividade com produtividade. Você pode passar 24 horas por dia ocupado sem ser produtivo, sem ter produtividade nenhuma e sem nenhum propósito. Mas para quê? Filipenses 3,15, Paulo disse: aqueles de nós que almejam tudo o que Deus tem para nós, que fiquem concentrados neste alvo. O propósito sempre produz entusiasmo. Nada traz mais vigor do que um propósito claro. No entanto, a paixão se some quando falta um propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo. É normalmente o trabalho sem sentido e não o excesso de trabalho que nos esgota, acaba com as nossas forças e rouba o nosso prazer. Um grande escritor uma vez escreveu: esta é a verdadeira alegria da vida, ser usado por um propósito reconhecido por você mesmo como digno. Ser uma força da natureza em vez de um exaltado e egoísta, amontoado de ressentimentos e frustrações, sempre reclamando que o mundo não se devota a torná-lo feliz.
Muitas pessoas passam a vida tentando criar um legado para ser deixado sobre a terra. Elas querem ser lembradas quando partirem, entretanto, o que em última análise mais importa não é o que os outros dizem sobre a sua vida, mas o que Deus diz. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas. Recordes são quebrados, reputações ficam para trás e homenagens são esquecidas. Na faculdade, a meta de James Dobson era ser o campeão de tênis da sua faculdade. Ele sentiu-se orgulhoso quando seu troféu foi posto em um lugar de destaque na sala de troféus da faculdade. Anos mais tarde, alguém enviou-lhe o troféu pelo correio. Eles o haviam achado em uma lata de lixo quando a escola foi reformada. James disse: no devido tempo, todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém. Viver para criar um legado na Terra é um objetivo limitado. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto na Terra para ser lembrado. Você foi posto aqui para se preparar para a eternidade. Chegará o dia em que você, sozinho, estará diante de Deus. E Ele fará uma auditoria em sua vida e um exame final antes que você entre na eternidade. Romanos 14, na segunda parte do verso 10 e no verso 2 diz: lembre-se, cada um de nós estará pessoalmente diante de Deus para ser julgado. Diante de Deus para ser julgado. Sim, cada um de nós terá que prestar contas de si mesmo a Deus. Cada um será recompensado segundo as suas obras aqui nessa terra. Que Deus nos ajude a descobrir os nossos propósitos e viver a nossa vida segundo o que Ele quer que a gente viva. Amém. Para terminar.